E aí, pessoal, tudo bom, meus queridos e minhas queridas? Ai, que saudade, gente. Que saco essas aulas do coronavírus aí, mas vamos à luta, né, pessoal? Não podemos parar, né? Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum. Agora a gente vai estudar um cara que tem a ver, ele é contemporâneo do glorioso Machado de Assis, né? Muita gente defende, gente, que o Essa de Queiroz, né, que é o tema da nossa aula agora, ele é mais, estilisticamente, ele é mais, sabe, fera que o Machado de Assis. Eu sou bairrista, né, meu negócio é Brasil e para mim o Essa é um grande escritor também, né, estudou e tal, mas eu acho que o Machado é muito monumental, gente. O Machado é muito monumental. Talvez assim, o Essa de Queiroz, um lance do Essa de Queiroz que é muito marcado, pessoal, é a linguagem dele, tá? Eles costumam falar bastante da linguagem. Ah, por quê, pessoal? Porque ele é um grande escritor que ele deu um nó na língua portuguesa quando começou a escrever. Mostrou estilisticamente assim inovações, sabe, um uso da língua portuguesa que dentre os escritores até aquele momento nenhum tinha conseguido fazer. Então ele é um cara estilisticamente falando um grande autor, tá? Essa obra dele é um dos marcos da arte realista portuguesa. E aqui vocês podem ver nessa imagem que a gente tem aqui é a construção de uma ponte de metal lá em Portugal, né, famosa e tal. E é legal vocês se ligarem que ele vai ser um escritor muito crítico, como o realista típico, ele vai ser um escritor muito crítico. Mas depois, ao amadurecer, ele começa a olhar para a humanidade de uma forma diferenciada e acaba olhando para a própria terra dele de uma maneira diferenciada, descobrindo, né, que cada um tem seu ritmo e cada coletividade tem seu ritmo. Aqui a gente tem uma foto dele, né, ele não olhando para a câmera, se fazendo. Tassi, galera, Tassi, é um Tassi achando. E vocês notarem ali, pessoal, ele morreu jovem, né? Morreu com 55 anos. Ele vai ser um dos grandes inovadores da literatura portuguesa que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu vou chamar a atenção depois para as conferências no Cassino Lisbonense, que foram um marco da literatura portuguesa. No começo, a literatura dele é uma crítica contundente à vida burguesa e à falência das instituições. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que ele se dispôs, ele foi bem metódico, assim, sabe? Ele planejou bem direitinho a literatura que ele queria fazer. Era uma literatura que fosse capaz de fazer um grande painel da sociedade portuguesa, um painel realista crítico da sociedade portuguesa. Então, se a gente for perceber, por exemplo, tem um romance dele chamado Crime do Padre Amaro. Fala da gente mais humilde, das cidadezinhas interioranas e tal, mas é o pessoal mais humilde, tá? Não pobre, mas a gente mais humilde, a gente... Aqui, o Primo Basílio, ele já vai abordar quem? Ele já vai abordar aquela pequena burguesia, certo? Seria o equivalente entre nós, assim, a uma classe média um pouquinho mais alta, né? E basicamente vai fazer uma crítica ao romantismo através dessa obra. E depois, em outra obra que não aparece aqui, Os Maias, ele faz a crítica da alta elite portuguesa. Então ele foi bem metódico, fez um panorama, né, de certa forma, decadência social portuguesa, passando por todas as classes. Influência de quem? Obviamente que influência marxista lá, vocês sabem, né? Teoria do Karl Marx, da sociedade de classes ali, tá? E aí tem algumas obras que são obras diferenciadas, principalmente essas duas aqui citadas, que já falam de uma ideia um pouquinho inovadora, no sentido de inovar o país, tá? De revolucionar o país, modernizar o país. O fim da vida dele, ele estava morando em Paris e ele via os avanços de Paris. Impossível não perceber, né, gente? Uma cidade que crescia a olhos vistos. E muito desenvolvida, muito progressista, ele começa a invejar, de certa forma, todo esse quadro, todo esse aspecto de marcante do progresso parisiense. Quando a gente chegar a estudar o pré-modernismo, vou mostrar para vocês ali o que era
Paris em 1900, tá? Era simplesmente a cidade-luz, a capital cultural do mundo, tá? Quando vocês forem fazer as questõezinhas, vai aparecer lá um fragmento de O Primo Basílio. Eu vou dar uma lida nesse fragmento aqui só para vocês se ligarem. Ia, enfim, ter ela própria, Luísa, é a protagonista do romance, aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos. Era uma forma nova do amor que ia experimentar, sensações excepcionais. Havia tudo, a casinha misteriosa, o segredo ilegítimo, todas as palpitações do perigo, porque o aparato impressionava-a mais que o sentimento, e a casa em si interessava, atraía mais que Basílio. Como seria? A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada com uma portinha pequena. Logo à entrada, um cheiro mole e salobro enojou-a. A escada de degraus gastos subia íngrememente, apertada entre paredes onde a cal caía e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão, e por trás de uma portinha ao lado sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de uma criança. Nota, gente, que essa daí é a alcova, esse aí é o esconderijo dos dois amantes de O Primo Basílio. Como esse esconderijo é antirromântico, notaram? É um lugar nojento, é nojento. Ela sente o cheiro, e aquele cheiro mole e salobro dá enjoos na Luísa, que é a protagonista de O Primo Basílio, que é um romance sobre adultério. Então, Eça de Queiroz começa a sua obra literária querendo acabar com o romantismo em Portugal. De onde é que vinha essa influência do Eça para acabar com o romantismo? Antes das conferências do Cassino, em 1865, formou-se um grupo de intelectuais na Faculdade de Coimbra e criaram aquela que foi chamada a Questão Coimbra. Basicamente era uma crítica de realistas à literatura romântica. Então eram jovens estudantes portugueses que começavam a questionar a estética romântica, aquela ideia daquela água com açúcar, né? E em 1871, quando essa desponta para a literatura, ele acaba apresentando nas conferências do Cassino Lisbonense a sua obra. Uma obra é um ensaio literário, de crítica literária, o realismo como a nova expressão da arte. E é importante a gente considerar que, nesse contexto, esse grupo de escritores aqui é o grupo de escritores que dá sequência ao trabalho de implantar o realismo, que a gente já conhece as características pelo que a gente viu lá com o glorioso Machado de Assis e também com o naturalista Aloysio de Azevedo, é ou não é? Então é importante vocês se ligarem desses dois marcos aqui. Ó. O marco inicial foi em 1865, mas o bicho pegou mesmo a partir de 1871. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto que o Eça fala quando comenta sobre a arte realista. Ele diz que o realismo é a anatomia. Percebe que anatomia é uma palavra da ciência, né, gente? É a anatomia do caráter. É fazer aquela análise científica, minuciosa, detalhadíssima do caráter das personagens. Tá? Então a gente tem aqui, nesse tipo de afirmativa, o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para nos conhecermos, para saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Então, desse conjunto de afirmativas, eu chamo a atenção de vocês como tem características que são características realistas. A ideia de fazer uma anatomia do caráter é a ideia de fazer a análise psicológica que o Machado de Assis fazia. A ideia de fazer a crítica do homem é apontar a corrupção nas instituições, todas elas, as instituições de governo, mas as instituições como o casamento,
como a família, como as próprias relações pessoais, que sempre eram muito marcadas pela hipocrisia, pela falsidade, e esse conjunto de traços vai aparecer invariavelmente na literatura do grande Eça de Queiroz. Tá? Então, notem que a prosa dele, os romances dele, são romances realistas, naturalistas, tá? E a crítica é uma crítica constante à vida e à falência dessas instituições. Um detalhe muito marcado é o uso da ironia. Às vezes ele ironiza, tá? Às vezes ele usa a ironia. Ai, o passarinho chegou, né? Era a servente, a empregada comentando a chegada do Basílio. O passarinho chegou, ai, o Pintacilgo, o Dom Juan chegou, porque ela já estava sabendo do que estava rolando ali. E a composição de algumas personagens que são personagens caricatos. O que é personagem caricata? É que são personagens típicas, assim, sabe? Aquele ali é o típico cara que é o sabe-tudo, só lê a orelha do livro e sai por ali arrotando, sabe? Como se fosse um mestre do conhecimento. Eu e vocês conhecemos gente assim, não conhecemos? Então, esse tipo de pessoa frequentemente aparece no Eça de Queiroz, o padre guloso, sabe? O outro cara que é o padre tarado. Então, pô, aparece com muita frequência isso ao longo das obras dele. Em 1875, o Eça de Queiroz é o responsável por dar início ao realismo lá em Portugal com a obra O Crime do Padre Amaro. Se passa numa cidadezinha do interior, Leiria, e esse padre Amaro é um jovem padre que acaba se mudando para Leiria, e lá em Leiria ele acaba conhecendo uma mocinha chamada Amélia. A Amélia, inclusive, já era noiva, comprometida, estava prestes a se casar, mas acaba, e ela é filha da dona da pensão. A dona Joaneira é a dona da pensão, e ela, filha da dona da pensão, acaba se envolvendo com o padre Amaro, e aí acaba provocando, ele acaba quebrando o voto, né, gente? É o voto de castidade lá, e aí acaba se envolvendo. É um romance, tem um filme bem legal. Esse filme com o Gael Garcia Bernal aqui, é um filme, foi uma atualização, mas é um filme irado também, muito legal. E é um filme em cima dessa obra do Eça de Queiroz, na qual ele faz aí uma crítica, né, claríssima, marcada pelo anticlericalismo, que diz respeito à corrupção dos membros da igreja, e também assinala a hipocrisia social, né, pessoal? Hipocrisia social, que é aquela coisa do padre ficar falando que não deve, que deve respeitar o sentimento divino e tal, e aí acaba enganando esse povo provinciano, esse povo atrasado na lógica do glorioso Eça de Queiroz. Então, o crime do Padre Amaro é um grande texto do Eça, com o qual ele abre em 1875, lembra? No Brasil abriu em 1881, o Realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui em 1875 o Eça abre a prosa realista, o romance realista em Portugal. O Primo Basílio, gente, o Primo Basílio é um romance de tese. Aqui, o que é um romance de tese? Lembra a redação de vocês, a dissertação de vocês, quando vocês têm que fazer lá aquelas obras, né, que defendem uma ideia? O romance de tese é um romance escrito para defender a tese de que a estética romântica põe a perder as mulheres portuguesas. Tá? Então, questiona a instituição do casamento, é uma crítica aos valores românticos, tem o determinismo. O determinismo é a Luísa não pode fazer outra coisa, ela é determinada pelo meio, ela foi criada como uma dondoquinha romântica, na hora que ela puder fazer uma loucura por amor, não é isso que o romântico prega, então ela vai fazer porque ela foi determinada por aquele meio no qual ela se criou. Tá? Tem umas descrições bem quentes de cena de sexo, tá? Bem detalhadas de cena de sexo, e aí a gente percebe que é uma tendência naturalista lá de O Cortiço, lembra? O Luiz de Azevedo fazia questão de descrever metodicamente, detalhadamente as cenas de sexo, e é um estilo que mescla o vocabulário grosseiro dessas cenas de sexo com observações refinadas e muita ironia também. Tá? O Primo Basílio
ele é marcado basicamente pelo triângulo amoroso entre a Luísa, que é a esposa adúltera, o Jorge, tá? O Jorge que é, né, aquele que leva o chapéu de vaca, e o Basílio, que é o primo brasileiro. Ela tinha que botar bem um primo brasileiro, tá? Então o primo Basílio tinha sido o primeiro namorado dela, agora chega, vai visitá-la em Portugal, ela é casada, e ela acaba cedendo e envolvendo. Mas o grande personagem desse livro mesmo é essa criada Juliana. Ela é maravilhosa, ela é excepcional. Se vocês puderem dar um Google, aí tem uma minissérie da Globo, que é o Primo Basílio, em que a Marília Pêra, uma atriz maravilhosa brasileira, acho que já faleceu, mas que faz o papel de Juliana, é excepcional. É a grande personagem, é a criada que desrecalca, sabe? Ela é maltratada pela Luísa, humilhada pela Luísa, quando ela descobre que a patroa está traindo o marido, ela começa a humilhar a Luísa. É impressionante o livro. Eu já tinha falado para vocês desse romance aqui, é um romance de 1888 e mudou de foco. Agora a crítica é uma crítica à elite portuguesa, tá? Fala de uma família tradicional, Carlos da Maia, Pedro da Maia, sabe aquelas famílias assim de 200, 300 anos de sobrenome? Pois é, e marca a decadência dessa elite portuguesa. Ele associa a decadência portuguesa justamente à decadência da sua elite. E a gente tem que levar em conta que esse livro aqui também é um livro que tem traços que são traços naturalistas, por causa dessa ideia do incesto aqui, tá? Que é um quadro bem pesado. Mas para nós o mais importante também é a gente perceber que no final o Eça de Queiroz vai escrever uns livros que são os livros, são publicados depois do falecimento dele, nos quais aparecem os personagens mais conformados, não diria conformado, porque o Jacinto de Tormes, que protagoniza A Cidade e as Serras, ele é um cara que quer modernizar Portugal, mas ele reconhece o valor também do Portugal do campo, do Portugal que planta, do Portugal que colhe. Então é um olhar mais, eu diria, que não de acordo com a estética realista, mas é mais realístico, sabe? A ideia de tu dizer que tu vai revolucionar a sociedade, vai fazer o que com os seres humanos que não se revolucionar? Vai matar tudo? Né? Então a ideia do Jacinto de Tormes é justamente essa ideia. Né? No final, o livro A Cidade e as Serras acaba meio que marcando o Eça de Queiroz fazendo as pazes aí com a sua pátria. Gurizada, um beijo grande para vocês. Como eu me estendi, não sei quanto tempo deu essa aula, mas foi uma aula muito importante. Eça de Queiroz é um grande escritor e vocês são a elite, por isso que vocês têm de saber tudo muito, muito, muito direitinho. Não é assim? A literatura, e vocês já conversamos sobre isso, era a ciência, era a disciplina, era a matéria de estudo dos reis, não era à toa. Era para quem fosse mandar. Um beijo grande para vocês, uma boa semana a todos vocês. Não se esqueçam, vai ter uma tarefinha de Eça de Queiroz para vocês se divertirem lá, tá? Beijo grande e até mais, moçada.